Deuteronômio capítulo 1, vamos ler a palavra de Deus. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades-Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Nesse tempo, eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. E eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deviam fazer. Até aqui. Hoje nós estamos iniciando a leitura de Deuteronômio, um livro extremamente importante, porque ele fala da preparação do povo de Israel para conquistar e ocupar a terra prometida, a terra de Canaã. Deuteronômio ele é composto de discursos, ensinos de Moisés nas planícies de Moabe. Então Deus tirou Israel do Egito, os conduziu 40 anos no deserto, mas agora, antes de atravessar o Jordão, o que ocorre no livro de Josué, eles precisavam de uma parada nas planícies de Moabe. Nós precisamos, irmãos, antes de conquistar promessas de Deus, de dar passos em direção àquilo que o Senhor já nos deu como herança, nós precisamos desse tempo onde paramos nas planícies de Moabe para ouvir, relembrar a palavra de Deus, meditar
naquilo que o Senhor tem nos falado durante a nossa história, durante a nossa jornada de fé. Então, em Deuteronômio, nós vamos ver Deus usando Moisés para relembrar e aprofundar os mandamentos, os estatutos, a lei que o Senhor já havia dado. Em Êxodo, Deus fala com Moisés, entrega toda a lei. Em Deuteronômio, Deus usa Moisés para falar ao povo, relembrando as promessas, os mandamentos. E é muito importante perceber, então, até o nome Deuteronômio significa a segunda lei, ou a repetição da lei, como se Deuteronômio fosse aí uma duplicação da lei que o Senhor deu em Êxodo. Na verdade, na Bíblia hebraica, o nome original não é Deuteronômio, mas é um nome que geralmente vem das primeiras palavras de cada livro aí do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Geralmente o nome no original hebraico vem das primeiras palavras, ou da palavra mais importante. E em hebraico, Deuteronômio se chama palavras, né? Da onde vem aí no versículo 1, são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Então, o nome do livro seria Estas Palavras, em hebraico é Devarim. Deus, então, está aqui nos lembrando que a nossa relação com a sua palavra, nosso relacionamento com a sua palavra, precisa ser cada dia mais profundo, afetivo, precisa ser um relacionamento de amor. Depois de Deus dar toda a lei que foi revelada em Êxodo, Levítico e até em Números, aqui em Deuteronômio, Deus mostra que a lei foi dada para convidar Israel a um relacionamento. Deus, quando Ele nos ensina a ler, meditar e obedecer a sua palavra, na verdade Deus está nos chamando para um relacionamento. Toda a palavra de Deus é um convite para conhecermos uma pessoa, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. E Deus deixou muito claro ali nos 10 mandamentos e depois em todos os tópicos que Deus ensinava para Israel, que o que Deus sempre quis do seu povo foi relacionamento de um filho com o pai. A palavra de Deus, ela é viva, ela é a revelação do coração de Deus. Em Deuteronômio, quero muito incentivar os irmãos a estarmos lendo nesse tempo. Creio que é uma palavra essencial para este momento, porque através da repetição da lei, Deus não apenas esclarece, aprofunda, Deus usa Moisés em Deuteronômio para mostrar os pontos principais, a essência da lei, que é um relacionamento com Deus e com a sua vontade, um relacionamento pessoal, íntimo, afetivo e diário com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Por isso é importante a gente perceber alguns detalhes aqui em Deuteronômio. Deuteronômio, ele encerra o Pentateuco, que é a primeira seção de livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio, e ele inaugura um novo tempo, o tempo da conquista, que a gente vai ver a partir de Josué. Então, o livro de Deuteronômio, ele é um livro muito chave na história bíblica para nós. Entre o deserto e Canaã, Deus quer nos parar nas planícies de Moabe, para a gente ouvir novamente a sua palavra e deixar que ela se aprofunde em nosso coração. Algumas curiosidades do livro vale a pena a gente também ressaltar nesse momento. Por exemplo, o rei Josias, em 2 Reis, capítulo 22, num tempo que Israel estava extremamente afastado da vontade de Deus, ele achou um livro de Deuteronômio, e ele leu, e a partir da leitura veio um grande avivamento sobre a nação de Israel. O texto bíblico que Jesus usou em Mateus capítulo 4, quando estava sendo tentado por Satanás, e Jesus usa a palavra para refutar Satanás, foi justamente também
Deuteronômio. Jesus usa mais de uma vez para enfrentar Satanás. A nossa vida, irmãos, precisa ser inspirada, pautada e governada pela palavra de Deus, e Deuteronômio foi usada por Jesus. Quando em Mateus 22, 35, um escriba chega perto de Jesus e pergunta qual é o mandamento principal, o Senhor Jesus cita Deuteronômio 6, versículo 4. Amar o Senhor acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo também, quando ele vai falar sobre a história de Israel, a importância de Israel no cenário profético, ele vai citar Deuteronômio. Então, Romanos 9, 10 e 11, Paulo ele mostra ali o discernimento que ele tinha pelo Espírito Santo, da revelação dada através desse livro tão especial, e às vezes a gente acaba não dando a importância que ele tem. Em Deuteronômio nós temos Deus falando acerca do templo que eles construiriam. Há uma palavra profética no capítulo 12 de Deuteronômio sobre a construção de um santuário. Em Deuteronômio, Deus, no capítulo 17, fala que eles escolheriam um rei para eles. Deus fala que isso aconteceria no coração deles, profetizando a monarquia. Inclusive, acerca da vinda do Messias, Deuteronômio 18, de 15 em diante, Moisés deixa muito claro que Deus levantaria um homem que seria o canal de Deus, seria semelhante a Moisés. Moisés usa essa expressão, semelhante a mim, e vocês vão ouvi-lo profetizando acerca do Senhor Jesus. E então, mais uma curiosidade importante, no Novo Testamento, dos 27 livros, 17 citam Deuteronômio. Então ele realmente é uma chave espiritual para a nação de Israel e para aqueles que conhecem e amam a palavra de Deus, para a igreja do Senhor. Deuteronômio é uma chave para a gente compreender até mesmo a essência da lei, que muitas pessoas acabam tendo uma visão distorcida sobre o que é a lei. Então, dois aspectos que eu quero destacar no capítulo 1 de Deuteronômio para essa nossa introdução. Primeiro, Moisés para explicar a lei, no versículo 5. O texto é claro, dizendo que Moisés, ele para explicar a lei para o povo de Israel. Ele se encarregou de explicar a lei. Por que aquele povo que já tinha recebido a lei, dada por Deus, precisava de explicação? Deus, na verdade, nas planícies de Moabe, que era aí no sul da terra prometida, lá de Canaã, Deus estava renovando o entendimento de uma nova geração. Deus estava tornando mais claro ainda a vontade dele, a missão que ele tinha para o seu povo, o chamado dele. O que Deus estava fazendo nas planícies de Moabe era aprofundando a revelação no coração do povo de Israel. Por mais que a gente conheça a palavra de Deus, a gente caminhe com Deus, há momentos que Deus quer que a gente pare para Ele aprofundar, trazer lembranças do que Ele até já nos ensinou, mas aprofundar a sua revelação no nosso coração para que a gente avance para um novo tempo de conquista, para que a gente avance para a nossa Canaã, porque cada um de nós foi chamado para conquistar heranças espirituais nessa terra e, sobretudo, para a gente entrar na nossa Canaã celestial. Então, há momentos que Deus quer nos parar nas planícies de Moabe para aprofundar a lei. Moisés explica a lei para essa nova geração. Por que Deus quer que a gente medite na sua palavra de dia e de noite? Justamente para ajustar o nosso pensamento e o nosso coração à realidade espiritual da sua vontade, da sua palavra. A palavra lei, que vai aparecer muito em Deuteronômio, ela não é simplesmente uma norma que é imposta sobre nós. Na verdade, a lei significa toda a instrução de Deus, o conselho de Deus, os mandamentos, a vontade, os estatutos, os juízos. É muito abrangente. O Senhor Jesus, na história que ele conta sobre o rico e Lázaro, né? O Lázaro ali era um mendigo. O Senhor Jesus, falando sobre a morte desses dois homens, ele diz que esse rico, quando chega diante do Senhor, sabendo que estava ali já perecendo, juízo
pós-morte, por ser um homem que rejeitou a palavra e a vontade de Deus na terra, aquele homem em agonia, ele fala: Senhor, envia alguém para falar para a minha família, envia Lázaro, porque ele tinha consciência de que Lázaro estava diante ali da presença de Deus, e o Senhor diz: eles têm a lei e os profetas. Está então resumindo a vontade, o conselho de Deus, a palavra de Deus. Ela não é uma lei fria que nós temos que obedecer por imposição. A lei de Deus, ela não é proibitiva, mas ela é protetiva. A palavra de Deus, ela é o caráter e a vontade de Deus revelados, para que a gente possa se deleitar, ter prazer em obedecer. Irmãos, o que nós vamos ver claramente em Deuteronômio é que toda lei, toda instrução de Deus é um chamado para um relacionamento de amor com o Pai, um relacionamento de amor, obedecer por amor. Então Deuteronômio deixa claro o propósito de Deus em revelar toda a lei, de Êxodo até Levítico, até Números. Deuteronômio, Moisés para explicar a lei, ajustar o pensamento, o coração dessa nova geração. Ele deveria ser ajustado ao coração de Deus, à mente de Deus, à forma de Deus realmente pensar. O que nós vamos ver em Deuteronômio é Moisés retomando os temas principais e sempre trazendo a ligação entre obediência e amor. Deus nos chamou para obedecer-o por amor, para obedecer-o com prazer. João capítulo 15, versículo 14, Jesus fala: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. É uma obediência de amor. Lembrem os irmãos que Deuteronômio, aquela geração que se rebelou, tinha morrido no deserto. Então o que Moisés está aqui fazendo é explicando, ensinando, ministrando a palavra de Deus novamente, mas agora há uma nova geração. Moisés estava chamando essa nova geração para renovar uma aliança profunda com Deus, explicando que a geração anterior foi reprovada, cometeu erros, explicando de uma maneira mais completa, alinhando aquela nova geração à história que Deus estava desenvolvendo na caminhada de Israel, e aplicando a lei de Deus, a instrução de Deus, àquele momento presente. É isso que Deus quer fazer conosco. Antes da gente entrar em promessas, em conquistas, o que Deus deu a eles em Josué, Deus quer nos parar, para a gente ouvir melhor a sua palavra, olhar para o nosso passado e ver a história que Deus está construindo em nossa vida, e aplicar a sua palavra ao nosso momento presente, nos preparando para os passos de conquista. Uma nova geração estava sendo treinada. Uma nova geração precisava de uma clara compreensão da palavra e do que Deus estava fazendo através da revelação dele desde os seus pais espirituais, de Abraão, Isaac, Jacó, a saída do Egito, como Deus os tirou, os milagres que Deus fez. Uma nova geração estava sendo aqui ensinada, relembrada e renovando assim a sua aliança com Deus. Você precisava compreender, nós precisamos compreender claramente o que Deus tem feito na história da igreja. Quem quer andar com Deus de maneira efetiva, ele vai precisar conhecer a palavra de Deus e conhecer um pouco da história que Deus tem escrito através da sua igreja nas gerações passadas. Nós precisamos ter uma clara compreensão profética. Deus está no controle de toda a história, como Deus tem agido de maneira soberana na história, aprender com os nossos pais espirituais, aprender com gerações que vieram antes de nós. Precisamos perceber então que Moisés aqui, quando explica a lei, ele está também falando dos fracassos dos pais dessa geração e da importância de uma obediência irrestrita ao Senhor. Deuteronômio vai deixar isso muito claro. E em segundo e último lugar, para a gente iniciar a nossa meditação em Deuteronômio, escrito por Moisés, na verdade Deuteronômio é uma compilação de discursos de Moisés, ele ensinando, ministrando diretamente ao povo. Moisés lembra a ordem de possuir a terra.
Segundo aspecto aqui. Então, primeiro, Moisés explica a lei. Segundo, Moisés, ele ressalta, ele enfatiza que havia uma ordem de possuir a terra. Essa é a expressão que está aí no versículo 8. Claramente o Senhor diz: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. A eles e a sua descendência depois deles. Então Deus aqui lembra a promessa e lembra uma ordem: vocês precisam entrar, vocês precisam dar passos. Agora é o momento que vocês estão ouvindo novamente a palavra para dar novos passos e entrar em uma nova promessa. Deus tirou a gente do Egito, Deus nos deu vitórias no deserto, mas agora é tempo da gente também entender que nós estamos diante de novas promessas de Deus. Como igreja, nós precisamos avançar como igreja enquanto o Senhor Jesus não volta e nos preparar para a volta do Senhor, que é a nossa herança eterna. A palavra tome posse da terra em Deuteronômio aparece 50 vezes, essa expressão, né? Tome posse da terra. Nós precisamos entender, irmãos, que nós caminhamos debaixo de promessas de Deus. A nossa vida não é uma vida aleatória, religiosa, apenas fazendo coisas que a gente acredita que são importantes. Não, nós temos uma direção de Deus, nós temos uma comunhão com Deus, nós temos uma comunhão com a sua palavra. Existem promessas de Deus individuais, familiares, e existem as promessas de Deus para a sua igreja na terra. O Senhor Jesus, ele deixava isso muito claro, dizendo que nós somos seus discípulos, que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é promessa de Deus, é mandamento. Nós temos que sair do lugar de passividade, da inércia espiritual. Nós temos que ter uma vida com propósito. Então, quando Deus diz sai e toma posse da terra, Ele não está falando simplesmente de pessoas que usam essa expressão de maneira errada, materialista, egoísta, dizendo eu vou tomar posse das minhas bênçãos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: eu tenho promessas para a sua vida, e essas promessas têm a ver com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, de eu e você sermos pessoas que vamos alcançar outros, discipular outros, juntos, como família de Deus. Nós vamos gerar em oração, em comunhão, pregando a palavra, nós vamos gerar filhos e filhas para Deus. Salmo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança. A herança da igreja é alcançar as nações com o evangelho, é alcançar os perdidos perto da gente, nossos familiares, orando pela salvação de muitos, orando pelo avivamento da igreja, preparando-nos para a nossa Canaã celestial. Então há promessas de Deus para a gente possuir, conquistar, e cabe a nós os passos. Então o Senhor está falando através de Moisés, deixando claro toda a palavra, toda a lei, mostrando, olha, agora é hora de vocês caminharem em direção à herança. Promessas precisam ser alcançadas, conquistadas. Precisamos entender então que Deus, Ele nos chamou para avançar. A oração que está lá em 2 Crônicas 4, versículo 9 e 10, a oração de Jabes. Jabes ora para que o Senhor o proteja, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor amplie as suas fronteiras. Isso está falando da gente influenciar vidas através da palavra, através da oração, através da cooperação com o ministério que fazemos parte. Nós fazemos nós participarmos disso para que o evangelho avance, o testemunho do Senhor avance. Como é importante, irmãos, nós discernimos tudo isso. Então, Deuteronômio é esse encerramento do Pentateuco, ou como os judeus usam mais a expressão, a Torá, que é de Gênesis até Deuteronômio, e é o início aí, inaugurando o tempo da conquista. Como nós precisamos, irmãos, desse momento de Deuteronômio na nossa vida, onde a lei, a palavra de Deus, ela é relembrada, aprofundada, onde nós somos encorajados e motivados a dar novos passos em direção às promessas de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos inspira, a Tua palavra nos edifica e traz e gera novas realidades espirituais em nosso coração. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que cada um que recebe essa palavra
nós possamos realmente estar nesse tempo sendo aprofundados nela, assim como a parábola do semeador, que nós possamos compreender, nós possamos aprofundar, que a revelação da Tua palavra gere frutos em nós. Traz à nossa memória o que o Senhor já fez, lembra-nos a nossa história debaixo do discernimento espiritual e mostra-nos as promessas que estão diante de nós, que o Senhor quer nos levar a conquistar. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.